A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, pela graça de Deus. Estamos aqui para agradecer, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, claro, convido você para fazer essa pequena oração e vamos meditar um pouco na palavra de Deus, Serei bem breve, mas que seja para a honra e glória do Senhor e que alcance vidas, porque o propósito do Evangelho é salvar, libertar e restaurar vidas. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, onde cada pessoa que vai assistir este vídeo, seja qual for o horário do dia ou da noite, seja abençoado, aonde ele ou ela estiver, seja o teu nome exaltado através de suas vidas, mediante suas petições, mediante seu clamor, suas lamentações diante do Senhor. Se é no hospital, no presídio, numa casa de recuperação, na sua casa, no trabalho, querido Deus, que o Senhor possa, meu Deus da glória, atentar para os seus clamores, seja ele ou ela jovem ou ancião, Senhor e senhoras, que seja o teu nome glorificado através dessas vidas, seja o teu nome engrandecido, se é pela saúde, que seja ministrado a saúde através do teu nome, se é a cura, seja, meu Deus da glória, em nome de Jesus, seja, Senhor da glória, as portas abertas, seja, meu Deus da glória, pela sua vida pessoal, no sentido espiritual ou conjugal, financeira, Senhor. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo, querido. Hoje aqui onde nós estamos, está um pouco ali nublado, pela graça de Deus, mas damos graça ao Senhor pela oportunidade sempre que Ele tem nos concedido, antes da gente fazer aquela leitura, que a gente normalmente faz, a gente primeiro agradece a Deus, faz aquela oração e sempre convido você, antes de tudo, converse com Deus, apresente diante dele o que você pensa, o que você sente. Claro que nós devemos atentar e respeitar para os preceitos de Deus dia após dia e obedecer, pois a própria palavra de Deus vai nos ensinar que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas a leitura que iremos fazer em Atos, capítulo de número 14, capítulo de número 14, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 7, Você que tem uma Bíblia em sua casa, o Novo Testamento, leia sobre esse assunto que vamos falar aqui neste momento, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A honra é dele, a glória é dele. E o tema, dando honra a quem é devido, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E desde já quero fazer a leitura para nós fazer uma meditação e que você possa compartilhar, que você possa divulgar também esse trabalho através desses meios de comunicação que nós temos hoje, que é o Facebook, o Kawaii e o YouTube. E seja qual for o meio de comunicação que você tem, você possa também divulgar para a honra e glória do nome do Senhor. Sem delongas, para quem não sabe, eu sou o pastor Carlos Augusto, tenho um canal também no YouTube de receitas, porque sou padeiro, desde os 17 anos que comecei a trabalhar em panificadora, e também eu acredito que estarei divulgando também no outro canal do YouTube, que eu tenho dois, a respeito só da palavra de Deus e um só a respeito da receita, ou trarei os dois conteúdos, para só um canal do YouTube. Isso aí a gente já está ali analisando, que seja para a honra e glória do nome do Senhor, tudo que viemos a fazer aqui, tá bom? Esse é o nosso propósito, para engrandecer o nome do Senhor através de nossas vidas, porque querendo ou não, se você não sabe, até através do nosso trabalho, nós glorificamos a Deus. Não é simplesmente só pregar o Evangelho, anunciar ou louvar o nome do Senhor. Isso temos que fazer, orar, jejuar, meditar na palavra, mas é anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, libertador, restaurador, modificador de história e que a honra é sempre dele e para ele. Louvado seja o nome
do Senhor, porque acreditamos que Ele é o nosso Deus, é o Deus que tudo pode, é o Deus onisciente, onipresente, é o Deus que tem autoridade para agir através de nossas vidas, e sem Ele, é claro, não somos nada, mas com Ele somos mais sim do que vencedor, pois a palavra dele que fala sobre isso. Versículo de número 7 diz assim: e ali pregava o evangelho, e estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento. Bom, talvez você já leu sobre esta passagem várias vezes mediante a tua vida. Nós vemos a palavra de Deus nos ensinando e dando um exemplo para nós aqui mediante esta história. Quando Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho em Listra, e quando eles pregavam o evangelho, eles viram ali um homem que era coxo, um homem que era deficiente, e eles viram que através daquele homem transparecia o desejo de ser curado e a convicção de sua fé, porque Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho de Cristo, né? E nós vamos compreender e entender que aquele povo, não só de Listra, mas mediante a vizinhança, né? Circunvizinhança, eles atentaram e viram o que Paulo e Barnabé estavam fazendo ou fizeram mediante a vida daquele homem. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que aquelas pessoas compararam a Paulo e Barnabé como se fossem deuses, tanto que a própria palavra do Senhor no versículo de número 12 vai dizer que eles achavam que Barnabé era Júpiter e Paulo Mercúrio, né, porque tinha operado milagres, tanto que eles queriam também oferecer sacrifício para que pudesse agradar eles, porque eles achavam que o Deus encarnado deles estava na vida de Paulo, não só na vida, mas que era ele próprio, né, mediante a vida de Paulo e de Barnabé. Essa que é a verdade. Só que também a palavra do Senhor, ela vai nos dar um ensinamento onde Paulo e Barnabé, vendo isso, rasgaram as suas vestes, né, e disseram que eles não viessem fazer isso, porque eles estavam ali para pregar o evangelho, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. Eles falaram isso para este povo. E também citou que eles não viessem fazer isso porque eles eram homens iguais a eles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma plena demonstração de Paulo e Barnabé aqui é que eles deram honra a quem é devido. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que nós devemos aprender é que nem todo mundo que tenta oferecer algo de bom para a gente, diante dos olhos deles, nós vemos que é para que possa o nome do Senhor ser glorificado através de nossas vidas. Mas nós vemos ali uma adoração ao homem, engrandecimento ao homem, porque eles imaginavam que Deus tinha encarnado através de Barnabé e Paulo ali naquele momento, que eles eram deuses, por isso queriam lhe oferecer sacrifício. Se eu falei alguma coisa demais, comente aí, diga alguma coisa aí para nós aí, tá bom? Estamos aqui para aprender. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que Paulo e Barnabé deram honra a quem é devido, porque eles foram ali para pregar o evangelho. E de quem Paulo e Barnabé falavam? A não ser a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a não ser a respeito do que o próprio Cristo tinha feito em sua vida no decorrer dos tempos, desde quando ele teve a conversão mediante o caminho de Damasco, porque Deus, o qual chamou ele, escolheu ele para pregar no meio dos gentios, no meio dos homens, que o qual muitas das vezes outras pessoas não poderiam alcançar mediante o seu conhecimento ou mediante a sua nacionalidade. Isso, não, claro que não impede ninguém de pregar o evangelho, mas Deus queria que o apóstolo Paulo viesse pregar aos gentios, aos demais.
Mas o que a gente quer observar no ponto é que Paulo e Barnabé deram honra a quem é devido. Muitas das vezes nós vemos as pessoas dando honra a outro homem porque canta bonito, porque fala bonito, porque você vê alguém ele operar milagre. Só que nós devemos entender que a honra é do Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós nos colocamos à disposição de fazer, não é para o nosso engrandecimento. Nós temos sim um caminho certo a seguir, que é a palavra de Deus, e através dela que fomos libertos. E como é que eu quero ser liberto se eu não quero libertar ninguém? Eu tenho que compreender que quando o evangelho faz efeito na minha vida, ele transparece para que outras vidas venham a ser alcançadas. E nós vemos esse sentido desta palavra que estou dizendo aqui, quando o apóstolo Paulo diz que eles também deviam se converter mediante as suas falhas. É por isso que eles estavam indicando um caminho que é reto, um caminho que é verdadeiro, um caminho próprio e focado a ser seguido, e o nome do Senhor viesse a ser glorificado, não para que eles viessem ser adorados. Nós vemos que, por exemplo, muitas das vezes nós vemos dentro da própria igreja, nas igrejas, por exemplo, o porteiro lá na porta, ele não é convidado para pregar muitas das vezes em cima do altar, se paga não sei quantos mil, para que um certo pregador, um certo cantor venha fazer a obra e dizer, esse ali salva, esse ali liberta, esse ali restaura. Mas na realidade nem o porteiro, nem quem está sendo pago vai fazer nada se o Senhor não estiver presente em suas vidas, se o Senhor não operar através de nossas vidas. Se fazemos alguma coisa, é por causa do nome do Senhor. Se engrandecemos alguma coisa, é por causa do nome do Senhor. Então nós devemos ter a plena consciência que a honra não é minha, a honra não é do pastor, o agradecimento não é para o pregador. Claro que nós devemos respeitar, nós devemos glorificar o nome do Senhor pela vida daquele pregador, pela vida do porteiro, pela vida dos membros, pela vida dos congregados, porque todos podem ser usados como instrumento se assim se colocar diante de sua presença. E olha o que é interessante, e que resolva pagar um preço por amor à palavra de Deus, porque principalmente nos nossos dias de hoje, as pessoas não querem pagar o preço por amor à palavra de Deus, elas querem receber benefícios para que venha usufruir, para que venha crescer cada vez mais o seu ego e ela possa se achar, eu sou bambambam, se não for eu, algo não acontece. Mas eu quero dizer para você aí do outro lado que você está se enganando. Você deve sim lutar por coisas boas, para você melhorar todos os dias, você deve sim ter o melhor desta terra, mas eu e você não podemos esquecer que o dono de tudo é Deus, e a honra é para Ele, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele, e nós vemos o apóstolo Paulo batendo nesta tecla mediante este povo que queria que ele pudesse receber a adoração, mas ele com Barnabé não aceitaram a adoração para si, não aceitaram o engrandecimento para si. Eles reconheceram a pessoa de Jesus Cristo mediante as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 14 vai dizer assim: e ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Eu vejo aqui no intuito de Paulo, do pensamento de Paulo, dizendo assim: olha, nós somos falhos igual vocês. Não temos que receber nenhum mérito, nenhuma adoração, nenhuma reverência. Não, nós somos homens sujeitos a falhar igual vocês. O que muitos homens e mulheres não param para imaginar é que
todos os santos dias, nós erramos, podemos ser sujeitos a pecar em cada momento de nossas vidas, seja por fala, por pensamento ou por ações. Isso que é a verdade. E que em todo tempo devemos nos curvar diante daquele que pode nos garantir o direito de perdão e reconhecer que tudo através da minha vida acontece pela permissão dele, pelo agir dele. E se alguém é curado quando eu ministro, quando você ministra, quando alguém louva, quando eu louvo, é porque alguém creu e recebeu a palavra que estamos falando, da palavra de Deus, seja através do louvor, através da Bíblia Sagrada. E o poder de Deus é manifestado através de nossas vidas, e o qual, através da fé do meu irmão ou da minha irmã, o nome do Senhor é glorificado. E eu não posso trazer isso para mim. Eu tenho que, como homem, como mulher de Deus, eu tenho que glorificar o nome do Senhor, porque agiu através da minha vida e me usou como vaso escolhido, mediante as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que eles não viessem fazer isso porque eram homens, sujeitos às mesmas paixões do que ele. Porque, diz assim, no restante, diz assim: e vós anunciamos o que vós convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo que tudo o que ele estava praticando, tentando praticar, era vaidade, era contra a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo final, do versículo de número 15, vai dizer que ao Deus vivo que fez os céus e a terra, ou seja, ele engrandece o nome de Deus aqui no restante deste versículo de número 15 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Então, meu querido, então, minha querida, tudo que possa estar acontecendo, o que possa Deus realizar através da tua vida, é para a honra dele, é para o engrandecimento dele. Então exalte, engrandeça o nome dele, bendiga o nome dele. E no momento que Deus te der a oportunidade para pregar o evangelho, pregue um evangelho que é para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, não para ficar do mesmo jeito que se conta. Deus só quer um coração. Que conversa furada é essa, meu querido? Deus quer sim uma mudança, Deus quer sim que você saia do pecado, Deus quer sim que você se arrependa dos seus pecados, Deus quer sim que você possa se conscientizar o que é verdadeiramente um arrependimento. Não um oba-oba, não uma fantasia, não. É um evangelho que transforma a vida. É uma palavra que modifica a história. E essa história só vai ser modificada se você se arrepender dos seus pecados. Esta história só vai ser modificada se você der lugar ao Espírito Santo de Deus para que ele possa agir através de tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho que não muda a história de um ser humano não é evangelho, é apenas um conto de fadas. Mas o evangelho que confronta, o evangelho que ensina, o evangelho que traz na mentalidade um questionamento aonde eu estou errando e aonde eu posso me consertar, está trazendo na tua consciência que você deve tomar uma decisão, seja para querer o conselho de Deus ou não. Isso é a decisão de cada ser humano. Eu quero sempre poder me arrepender dos meus pecados, aonde eu possa ter cometido, falhado, para que eu possa alcançar misericórdia. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos e deixamos o nosso pecado, lutamos para que não venhamos praticar mais, nós alcançamos misericórdia. Eu quero te convidar neste momento para aceitar a Cristo como Salvador e para procurar ler a palavra de Deus e ver verdadeiramente
verdadeiramente a mudança que Ele deseja diante da tua vida através da palavra. Se não fosse assim, meu querido, se não fosse assim, minha querida, a Bíblia não teria vários ensinamentos nos ensinando, onde várias vezes o Senhor Jesus, o próprio Cristo, dizia: a tua fé te salvou, o teu arrependimento do teu pecado te salvou. Ou então ele dizia: não vai e não peques mais, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer neste momento para você que nos ouve, que nos assiste: aceita Jesus como Salvador da tua vida e que você possa tomar decisões corretas cada vez mais e se arrepender das tuas falhas e chegar diante de sua presença e dizer: Senhor, eu me arrependo de minhas falhas, eu a partir de hoje não quero praticar mais os erros que eu cometia, eu quero lutar para que eu possa ser um servo obediente e que eu quero que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Não quero honra para mim, não quero que ninguém fique me batendo nas minhas costas dizendo que eu sou o bam da história, não quero que ninguém diga para mim que eu sou o melhor, não, porque o melhor é o Senhor através da minha vida. E se você está distanciado dos caminhos do Senhor, te arrepende hoje, volta hoje para os caminhos do Senhor, porque Deus está de braços abertos te esperando para que você possa sentir a alegria novamente de servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, entrego diante da tua presença essas pessoas que possam estar se reconciliando diante de ti, que possa, meu Deus da glória, estar, Senhor da glória, te aceitando como o único e suficiente Salvador. O Senhor é o libertador, o restaurador. O Senhor é que faz o coxo andar. O Senhor é que faz o enfermo ser curado. O Senhor, meu Deus da glória, é que muda a história do ser humano, seja qual for a parte do planeta. Se esse ser humano está dando oportunidade para o Senhor, quando está escutando esta palavra, seja o teu nome exaltado através de suas vidas. Para nós encerrarmos aqui, eu lembrei aqui do hino que está sendo muito cantado de uma moça que diz que Deus está lá e ela fez um propósito de não cobrar nem um centavo, e Deus está honrando ela porque ela o qual está fazendo a obra com amor. Então faça a obra com amor e não deixe com que as coisas da vida venham a te cegar ou te deixar coxo, para que você possa deixar de praticar aquilo que é certo, que é pregar a palavra do Senhor como ela é, que anunciar o evangelho como ele é e honrar a quem é devido, que você possa honrar a quem é devido e não trazendo a glória para si e não se achando que é a última bolacha do pacote, mas lembrando que a honra é do Senhor, o engrandecimento é dele, a exaltação é para ele e toda glória pertence a ele. E lembre-se, ele não dá a glória dele para ninguém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Medite um pouco onde nós lemos Atos capítulo 14, versículo de número 7, foi aonde nós iniciamos, quando diz que Paulo pregava o evangelho, que você possa pregar o evangelho de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor, não de convencimento só. Nós devemos convencer o homem do pecado e do juízo? Não, quem convence é o Espírito Santo. Nós apenas somos o instrumento para ministrar a palavra de arrependimento sobre cada vida. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilha em nome do Senhor Jesus, nos ajude nos nossos demais canais, que é no YouTube, no Kawai e aqui no Facebook. Que Deus abençoe poderosamente. A paz de Cristo. Até o próximo vídeo.